Você conhece essa? Confesso a ti que fraco eu sou, tão fraco eu sou. Ajuda aí, Laine. Não é a Laine? O Luciano. Ajuda aí, Luciano. Passa a letra, por favor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Pode passar. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. E o refrão é bem fácil, a gente vai repetir assim: faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos ver se a gente consegue. Se você conhece, canta aí comigo, não me deixe cantando sozinho, por favor. O Gabriel não conhece, vai aprender junto com vocês. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Difícil, irmãos? Mais ou menos? Mais ou menos ou é difícil? Difícil. Mais ou menos, né? Vocês já cantaram, pelo menos já ouviram alguma vez essa canção, não é possível. Maestro Gabriel, por favor. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Do início. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava
Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça. Amém. Tem mais uma também sobre o Evangelho, sobre a graça de Jesus. Aí já com o Gabriel. Aí trocou, essa eu não conhecia, agora essa... Agora essa eu não conheço e vou ajudar, mas trocou. Vou ficar aqui para ajudar o Gabriel. Mas é fácil. É fácil e faz nos refletir bastante. Eu comentei quarta-feira passada que essa música, ela transmite com muita precisão assim, o que é o Evangelho que nós estamos estudando através do livro de Romanos, né, da carta de Paulo aos Romanos. E que nós possamos continuar refletindo sobre o Evangelho e vamos continuar louvando a Deus através dessa canção. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém
será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho é o que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Vamos orar mais uma vez? Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nós queremos mandar no Senhor. Te chamamos de Senhor, mas não te obedecemos, ao contrário. Queremos determinar o que o Senhor tem que fazer na nossa vida. E como nós acabamos de cantar, o Evangelho não é nada disso. É nós clamarmos ao Senhor, cairmos de joelho, pedindo as Tuas misericórdias. Que o Senhor haja em nossa direção, que o Senhor intervenha nas nossas vidas, desamarre os nós das nossas mentes e clareie, Senhor, os nossos caminhos. Guia os nossos passos, Senhor. Nos leva por essa boa notícia que um dia nos alcançou, que é o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos chamou para a Tua história, para essa bela história. E hoje nós fazemos parte disso. E hoje nós estamos aqui para ouvir mais um pedaço dessa Tua história, do que o Senhor quer nos ensinar. Então usa Teu servo, Senhor, pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Bom vê-los. É bom demais. Acho que desde o início da pandemia, a Guinda está estreando hoje. Muito bom, muito bom. A gente está recebendo a visita mais uma vez da Carol e da Sueli, são membros da PIB do Pará, auxiliam ou são missionárias do Pão da Vida. Elas têm acompanhado uma família aqui no nosso bairro, temos dado esse suporte para elas também. Larissa está aqui, não a Larissa da Dívia, que também está aqui, mas a Larissa, a irmã da Laine. Aí vocês vão ver e falar, nossa, é gêmea da Laine? Não, irmãos. Ela é irmã dela, porque a gêmea é a outra. Mas aí depois vocês conversam com ela. Também tem a nossa querida irmã, a Jocilene, que está conosco também. Ela congrega na Assembleia e já tem vindo já em outras situações aqui conosco, outros momentos, outros encontros. Bem, abra sua Bíblia logo em Romanos capítulo 5. É bom a gente poder partilhar, é bom nós podermos olhar para a palavra, mas os irmãos viram, talvez receberam uma mensagem, alguns minutos meus, que nós não conseguimos hoje realizar a transmissão ao vivo. Considerem-se privilegiados, divulguem para os irmãos, olha, quando a gente está presencial, pode até cair a internet que a gente vai estar lá. Estamos com um problema na internet, mas me ajudem em um outro propósito de oração. Por mais trabalhadores. Estávamos um tempo onde um grupo de pessoas se levantou no período da pandemia, mas alguns desses voltaram a atividades que tinham durante a semana. Estamos precisando de mais pessoas envolvidas, irmãos. Então, por isso os irmãos perceberam, houve atraso ainda no início da celebração, e aí eu já me desculpo, mas eu peço que mais pessoas se levantem, que mais pessoas se empenhem. É possível fazer o mínimo para alcançar mais vidas e pessoas que nós não temos noção. Com recursos como a internet, está sendo gravado. Se Deus quiser, até amanhã eu vou estar postando isso no canal da igreja. Mas mais importante é nós estarmos juntos também. E por que fazemos isso? Porque nós fomos alcançados pela graça. Eu achei fantástico as músicas que cantamos hoje.
a gente pôde olhar com clareza a mensagem do Evangelho. Isso que temos feito, estamos numa série de mensagens do livro de Romanos, olhamos desde o capítulo 1 ao 3, falando muito sobre pecado, do 4 e 5, do capítulo 4 falando muito sobre a justificação pela fé, e agora eu vou falar sobre graça. Eu sempre gosto de fazer isso. A irmã Graça. Sempre que eu falo essa palavra eu aponto para ela, mas é outra graça, uma graça muito melhor do que essa. Definição de graça, todo mundo consegue fazer, né? Eu gosto de definir graça diferenciando de misericórdia. Quem consegue aí fazer essa diferença? Quem já me ouviu falando e já conseguiu pegar alguma coisa, por favor, gente, dá esse estímulo pastoral, né? Eu estou aqui toda semana ensinando vocês. Pode errar, gente, tudo bem. Não é... Vai lá, Luciano. Palavras de Luciano. Misericórdia é não dar a punição que alguém merecia. Graça, independente disso, é ainda dar algo para a pessoa. Esses conceitos de graça e misericórdia nos acompanham. Tem uma frase teológica, graça, ela é um favor imerecido. Alguém faz algo por mim que eu não mereço. Misericórdia, eu merecia receber algo e não recebo por misericórdia. Tipo assim, quem merecia está morto aqui por ter cometido pecado em algum momento na sua vida? Eu merecia isso. Nós vimos Paulo no capítulo 1 falando sobre essa compreensão de pecado, que até desobedecer pai e mãe é tão pecado como qualquer outro. Então, estamos nessa. Se estamos vivos, não recebemos algo. O nome disso é misericórdia. Só que além de receber a misericórdia, também temos acesso à graça, que é um presente que eu não merecia receber. E esse presente é a salvação. Esse presente é a reconciliação com Deus. Entendendo isso, vamos para o texto. Romanos capítulo 5, do 1 ao 11 eu lerei hoje. A versão que eu estou lendo é Nova Versão Internacional. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Para mim é muito claro ver esse ensino aqui do capítulo 5. Mas para entendê-lo bem melhor, tente lembrar de algum presente que você já recebeu na sua vida. Não, tente lembrar presente físico, talvez no aniversário, talvez em uma festa que você deu. Qual foi o presentão que você recebeu? Ontem eu recebi novamente um presente. Um videogame.
videogame. Quem gosta de videogame, eu tenho um Nintendinho funcionando. É um videogame antes do Super Nintendo. Ganhei ele dos meus pais em 96, na minha festa de aniversário de 6 anos. Ele estava parado uns 20 anos. Aí conversei com o Wanderson, ele conseguiu trocar uma peça e desde ontem está funcionando. E quem se diverte agora é Elias e Mateus. E eu também. Foi um presentão quando meus pais me deram. Nunca perguntei qual foi o valor daquilo. Mas ontem a gente entrou na internet, a mamãe está falando, foi muito suor de trabalho. A gente olhou na internet para ver na época quanto custava. E na época equivalia a um salário da época. Muito caro. E foi um presentão. Dessa maneira eles quiseram expressar o amor, o carinho por mim. Em vários outros momentos, qual outro presente você está imaginando? Presente é bom receber presente. Dificilmente alguém vai desprezar um presente, né? Às vezes a gente convida alguém para uma festa em casa, aí a gente, adulto, né, a gente está mais interessado em ter gente conhecida por perto. Aí a pessoa leva não, é só uma lembrancinha. Aí o que a gente fala? Ah, não precisava. É gentileza, tá? Que bom que você trouxe. Eu não ia impedir, o que a gente queria falar assim, eu não ia te impedir de entrar, se tu não trouxesse, mas como você trouxe, obrigado. Estou muito mais feliz agora. A gente se sente bem, mas a gente fala, não precisava. Mas a gente conseguiria até viver sem esse presente, essa lembrancinha. O presente que nós recebemos pela graça de Deus é muito maior, muito melhor, traz muito mais satisfação e muito mais experiências boas do que eu jogar um videogame que eu jogava 20 anos atrás, já com meus filhos agora. E o que a gente está vendo aqui, semana passada estavam falando de Abraão, que o Antigo Testamento, Deus já salvava as pessoas pela fé. Abraão, Davi foram salvos, justificados pela fé. A lei não salva e nunca salvou ninguém, falamos isso semana passada. E agora, ele começa assim, portanto, pois vocês já entenderam que somos justificados pela fé, é Paulo falando. Então, nós vamos entender agora que a fé, ela nos dá acesso à graça de Deus. Paulo sendo Paulo, vai ligando uma coisa a outra. Definiu muito bem o que é justificação pela fé. E agora ele vai dizer, essa é o nosso acesso. É uma porta. Você acessou este santuário agora, este templo, por qual das portas? Temos 5, 6 portas abertas, tem uma aqui no gabinete aberta. No entanto, da entrada, a direita e a esquerda não funcionam, estão trancadas. Então nós temos 4 portas. Por qual dessas portas você veio para cá? Isso é um acesso. A única maneira de eu acessar a graça de Deus é pela fé. E eu preciso compreender isso, porque eu começo a ver, poxa, é o melhor presente de algo que eu não mereço, mas eu preciso ter um acesso a ele. E o meu acesso é a justificação pela fé. Eu era injusto. E Paulo, alguns capítulos atrás, falando sobre o comportamento dos judeus, ele pergunta assim, acaso algum homem pode se gloriar diante de Deus? Não, não pode. Era o argumento dele. Falando de Abraão. Abraão não poderia se gloriar se ele tivesse sido salvo pelas suas próprias obras. Aliás, ele só poderia se gloriar se ele tivesse sido salvo pelas suas próprias obras. Mas ele não pode fazer isso. É diferente, eu não posso me vangloriar diante de Deus. Mas agora ele usa a palavra que nós podemos nos gloriar pelo acesso à fé. Não no sentido de falar, Deus, eu sou muito bom porque agora eu tenho acesso pela fé. Não, Senhor, eu estou muito feliz. É muito bom, é fantástico, porque eu tenho acesso pela fé.
O acesso da graça foi dado a mim. Se você hoje estava sentindo para baixo, meu irmão, aí vem a palavra poderosa do Senhor. Como dizem por aí, a palavra da vitória. Mas a palavra da vitória não é uma palavra que agora todos os seus problemas serão resolvidos. A partir de hoje você não vai ter mais nenhuma dor, nenhum sofrimento. Não, a palavra de vitória, a palavra que transforma, é entender, é me alegrar porque eu tenho acesso à graça pela fé. E mais, ele vai dizer aqui que a graça é tão importante que eu consigo até sentir glória, satisfação em elementos que antes não faziam muito sentido para mim. Aqui ele vai falar que a tribulação ela faz parte. A graça ressignifica a tribulação. Algumas pessoas são acusadas de serem demais esperançosas. Não sei se alguma pessoa já te acusou disso. Ah, você é esperançoso demais. Não, a questão não é ser esperançoso, a questão não é só esperar o melhor das pessoas. Nós sabemos que as pessoas são más, sabemos que os dias são maus. Mas eu me glorio da graça. E a graça me faz compreender que a tribulação tem um propósito. Eu costumo dizer que seria muito bom se Deus nos ensinasse com videoaulas. Seria muito mais fácil. Deus ensinando por podcast. Tinha que fazer as coisas do dia a dia e Deus estava ensinando. Mas os elementos mais importantes que Deus quer trabalhar na gente, Ele nos ensina com a tribulação. É com a dificuldade mesmo, irmão, é com a dor. Ah, porque Deus não manda essas situações para mim. Deus não manda a dor. Manda sim. Manda a dificuldade, porque Ele nos ama. Inclusive, Ele quer que nós cresçamos no meio da dificuldade. A dificuldade vem para todos, vários momentos já falei sobre isso. Mas esse texto aqui do capítulo 5, lá no versículo 3, vai dizer, olha, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Se você está com a vida toda arrumada, tudo muito bem, tudo harmonioso, você não sabe o quanto você é perseverante. Não sabe. Porque tá bom, você é inteligente. Convenhamos, até tem gente assim que está tudo harmonioso. Não, deixa eu trazer o problema aqui, deixa eu ser o problema. Tem gente que age assim, né? Ah, minha família está tudo bem, deixa eu arranjar um caso extraconjugal aqui só para dar uma melhorada. Não é esse tipo de coisa que a gente está falando, não. O que está falando é quando aparentemente ou estamos passando por um momento feliz em nossas vidas e é difícil saber o quão perseverante eu sou. Você sabe o quanto você é perseverante? O quanto você estaria disposto a continuar em uma determinada direção? Ou você é o tipo de pessoa que desiste com facilidade? A perseverança, a persistência, ela é construída em nós por Deus através da tribulação, da dor, da dificuldade. Alguma vez você já pediu para Deus, Deus, eu quero ser mais constante na tua palavra? Então, seria bom se fosse por videoaula, mas é pela tribulação. É aí que Ele nos deixa mais perseverantes. E tem uma característica da perseverança aqui que a gente vai olhar nos capítulos lá na frente, que a perseverança é uma das características importantes do crente. A própria salvação, ela é perseverante. Nós perseveramos na salvação do nosso Senhor. Então sim, os servos de Deus são transformados constantes diante do Pai, porque nós já fomos salvos por Ele. Tribulação fará parte da nossa vida. A perseverança será produzida, e o versículo 4 vai dizer que essa perseverança produz em nós um caráter aprovado. Alguma vez você já pediu assim, Senhor, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma mulher melhor. Então o que Deus faz? Não é o podcast. Manda a tribulação, que produz perseverança.
e que nos faz ter um caráter aprovado. Esse é o caminho para nós sermos pessoas melhores. E o versículo 5 vai dizer, não, ainda no 4, que esse caráter aprovado vem a esperança. E a esperança não nos decepciona. A única maneira de que a nossa esperança, que a esperança que é em nós, seja perceptível é quando a gente passa por problemas. Ah, meu Deus, eu vou para a igreja para não ter problema. Então não vem para a igreja. Arranja outra coisa para tu fazer. Que você vai ter problema também. Mas não vem para a igreja achando que é isso, não. Porque servir a Deus é ter tribulação. Essa tribulação produz perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado, na qual traz esperança para nós. Seremos mais esperançosos. Como é bom falar sobre isso no meio, ou espero que no fim de uma pandemia. Eu digo espero porque eu não acredito na confissão positiva, tá? Não me permito biblicamente falar isso. Ah, porque pastor, se eu tenho que declarar que a pandemia acabou. Não, a Bíblia não me ensina isso, tá? Isso é ensino de outro evangelho. Eu confio no Senhor. Espero muito que acabe logo. Tenho orado por isso. Mas eu entendo que Deus está trabalhando em mim, em nós, está trabalhando na nossa comunidade. Inclusive que nós sejamos mais esperançosos depois de que tudo isso passe. Deus está trabalhando na gente. Agora, meu irmão, eu ouvi uma frase que faz muito sentido para mim. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece a argila. Pegue um pouquinho de cera, coloque no sol, pegue um pouquinho de argila, coloque no sol. Um do lado do outro. Depois de um tempo a cera derreteu, mas a argila endureceu. Há pessoas que estão passando por essa tribulação e não sairão mais esperançosas. Não sairão mais com caráter aprovado. Não sairão mais perseverantes. Não sairão. E para mim, de maneira geral, porque muitos ainda não tiveram acesso a essa graça. Esse é o acesso que a fé nos proporciona. A gente não tem que sair por aí tendo glória em nós mesmos, mas a glória em Deus e a satisfação de viver pela fé. Por isso a gente precisa cantar de uma maneira tão bonita como cantamos ainda há pouco, perdão e graça, que falamos que tem pessoas por aí vivendo outro evangelho, mas o evangelho mesmo, ele nos transforma. O acesso à palavra, a justificação pela fé. Então, se você ainda não crê em Jesus como teu Salvador, e Ele está te chamando, te arrepende, entregue-se a Ele, viva a experiência da graça que eu estou falando para você. Esse texto vai falar que a graça ela tem um acesso, mas também, depois que você acessa, depois que você entra na graça, eu passo a compreendê-la melhor. Estamos falando de um presente que recebemos sem merecer. E aí tem Romanos 5:8. Esse é um daqueles versículos que você tem que escrever. Decora, meu irmão, decora. É um versículo para falar de cabeça que Deus demonstra o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Para entender isso, eu volto lá no 6, que Cristo morreu por nós na impiedade. Nós vimos que Deus nos declara justos. Vimos que somos redimidos por Cristo. Mas Cristo não morreu pela gente quando a gente já estava arrumadinho. Deus morreu por nós enquanto a gente estava na lama. A gente estava na podridão do pecado. A gente estava
Hoje eu conversava com as missionárias do Pão da Vida e elas estavam me falando de alguns pontos em Belém onde tem concentração de usuários de droga, alguns que estão passando o dia na rua, que estão dormindo na rua aqui em Belém. A gente era acostumado a ver essa imagem em São Paulo, mas já há áreas, há alguns anos aqui em Belém, que as pessoas vivem de maneira subhumana e que nos gera repulsa. Porque a gente está arrumadinho, a gente tomou banho para vir para cá. E às vezes isso embrulha o nosso estômago. E muitas vezes a gente não consegue abraçar essas pessoas, e não deveria ser assim. Só que nós estávamos pior do que isso, com o pecado. Deus foi misericordioso por nós de ainda assim nos permitir viver, ainda assim nos enviar seu Filho. Mas a graça dele se manifestou quando Cristo morreu por nós e a gente estava podre desse jeito, imundo. O pecado em nós era repugnante para nós mesmos. E tem pessoas que até estão arrumadinhas, talvez até assistindo a gravação em algum momento, mas ainda são escravos do pecado. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe quantas vezes o Senhor já te falou para você não andar onde você está andando. Quantas vezes o Senhor já falou para você não ter determinada postura. Mas ainda assim você continua lá, escravo do pecado. E Cristo morreu por nós nessa condição. No versículo 7 vai falar assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Porque dificilmente alguém daria a vida pelo outro. Dificilmente. Mas talvez fosse mais fácil. Ainda pode acontecer. Não sei. Usar o exemplo do Gabriel que estava aqui na frente. Gabriel passa por um problema de saúde. Ou então Gabriel, a gente está passando pela rua e está em uma situação de risco. A maioria das pessoas passaria longe para se proteger. Mesmo Gabriel, todo domingo, toda quarta-feira aqui. Mesmo ele cantando bem, mesmo ele nos servindo, mesmo ele partilhando tanta coisa com a gente. Ainda assim seria difícil a gente fazer algo pelo Gabriel. Mas um ou outro ainda se arriscaria para salvar o Gabriel. É o que Paulo está falando. Mas Jesus morreu por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Isso é viver pela graça. A gente já acessa essa graça pela fé, mas dentro da graça a gente começa a perceber isso. Meu Deus, que amor é esse? Por isso que algumas semanas a gente tem falado, pregar o Evangelho somente pelo amor, a gente despreza todo o restante que nós já aprendemos até aqui, desde o capítulo 1. Precisamos sim falar de pecado. Precisamos sim falar dessas consequências que o pecado traz. Falar da fé, falar da minha resposta, falar do meu acesso. E sim, eu também falo do amor. E é um amor muito maior do que pode caber em qualquer outra experiência de amor. Até nas experiências mais fortes que podemos imaginar de amor, não se compara do amor de Deus por nós. Porque Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores. Cristo morreu por mim, quando não valia nada. Cristo deu o seu melhor. Tem uma ilustração que a gente costuma fazer, não sei se vocês já viram, eu já fiz aqui na Memorial, de uma nota que você joga no chão e amassa e suja, e você pergunta se aquela nota perde valor. Já viram isso? Quem ainda quer essa nota depois de tudo isso? Aí todo mundo fala, eu quero, porque ela não perde o valor, é isso que a gente quer falar. Mas o pecado nos fez inválidos. Não tinha valor em nós mesmos. Não tinha nada em nós que Deus pudesse se atrair por nós. Aquilo é só uma imagem para chamar a atenção das pessoas e aí pregar o Evangelho.
Mas agora esclarecendo para vocês, não tinha valor em nós mesmos. Entenderam? Isso é outro evangelho que é falado para ela, porque você tem um valor em você. Não, não temos. O pecado, ele nos quebrou completamente. Não havia valor em nós. Mas Cristo morreu por nós, nessa condição. E o valor que temos hoje é o valor de Cristo. Tanto é que aqui no fim desse trecho que a gente leu, Paulo vai falar assim: agora, você foi justificado pela fé, você teve acesso à graça, você foi reconciliado por Deus. Você entende, né? Você nunca mereceu isso. Você entendeu que você estava longe de Deus, então Ele te reconciliou a Ele. Agora, se o Filho dele já morreu por você, enquanto você era pecador, imagina agora que você está arrumadinho, de banho tomado, sendo reconciliado com o Pai. Aí nos gloriamos. Aí a satisfação. Aí a alegria. Nós não podemos pregar para as pessoas dizendo, não, porque Deus, Ele quer todo mundo com Ele. Sirva a Deus porque Deus é amor. Deixo de falar elementos importantes. É necessário que a pessoa escute e entenda o quanto ela está distante de Deus e que o Espírito Santo haja, trabalhe. Porque só Ele para nos fazer reconciliar. Só o Espírito Santo para fazer entender que Jesus morreu por mim, mesmo sem eu merecer. E se você entende isso, meu irmão, saia daqui ainda mais glorificando ao Senhor. Glorifique Ele ainda hoje. Saia com um sorriso debaixo dessa máscara. Contagie as pessoas próximas de você com a esperança que Ele já produziu em você, através da tribulação, através das dificuldades, com um caráter aprovado, mas que Ele tem feito em nós a transformação pela graça. Estamos falando de imergir na palavra e de ser transformados, mas a transformação não é somente, não é a letra que faz. Meu contato com o Evangelho traz compreensão da graça, do amor de Deus. Eu tenho acesso a essa graça e eu sou transformado por Ele. Se eu nem queria sorrir, agora eu consigo sorrir. Se eu nem conseguia encarar as pessoas nos olhos, agora eu consigo. Porque o meu valor está em Deus agora. Essa é a graça. Aquele videogame de um salário mínimo em 1996 jamais vai se comparar à graça do Senhor. Esse é o presente que o nosso Pai nos deu. Faz tempo que você não recebe nenhum presente? Bem-vindo à vida adulta. Mesmo assim, nunca se esqueça do presente que Cristo nos deu. Porque Ele entregou a sua vida enquanto nós ainda éramos pecadores. Feche seus olhos. E se tem alguém aqui essa noite que precisa se reconciliar com o Pai, e você entende que Ele está te chamando para isso, arrependa-se. Ore, enquanto eu estiver orando, fala para Ele que você se arrepende, que você não quer mais viver essa vida de pecado, que você quer viver no reino da graça dEle. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. E obrigado porque eu consigo ver tantas coisas ao meu redor, tantas realidades, tantas situações, que eu não mereço, Senhor, viver no Teu reino. Eu não mereço, Pai, compartilhar a Tua graça. Eu não mereço contagiar as pessoas com a Tua esperança, Pai. Mas eu estou muito feliz porque ainda assim o Senhor me escolheu, ainda assim o Senhor me livrou, ainda assim o Senhor me salvou. E há várias pessoas que estão aqui ouvindo o Teu Evangelho, Pai, e também tiveram um encontro transformador contigo. Continua limpando o nosso coração.
mas também há pessoas que me ouvem e que estão passando por um momento muito decisivo, Pai, de responder ao Teu chamado. Então que elas possam se arrepender e possam crer no Senhor. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Pai. Não nos deixe ficar reclamando por coisas pequenas, porque o Senhor já nos deu coisas muito grandes, Pai, como a salvação de graça em Cristo. Por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente termina aqui a celebração de hoje. Saia pensando no que a gente conversou. Tente ainda conversar com os nossos visitantes, falar com o seu irmão. Mas lembre-se das oportunidades de estarmos juntos, tá? Domingo de manhã, nós temos a escola bíblica. Há pessoas que os vídeos já estão lá para 2 semanas. Então você pode assistir o vídeo antes, ou vir presencialmente, ou entrar em casa no Zoom para a nossa conversa às 10 da manhã. Mas aqui está sendo muito bom. Eu não consegui assistir antes, venha às 9h30, eu vou estar passando o vídeo aqui. Tá bom? E a nossa aula vai ser sobre o conteúdo dos vídeos. É assim que está sendo a escola bíblica, ainda até o final de outubro, tem sido muito bom. No domingo à noite também, venha participar da celebração conosco às 19 horas. Fantástico ver cada semana eu poder falar de alguém, como falei da Linda hoje, que começa a participar novamente dos nossos encontros. E é isso, meu irmão. Eu vou orar mais uma vez, tá bom? E aí estamos despedidos já. Senhor, diante de tudo que eu estou falando, que a Tua palavra possa estar em nossos corações, Pai. E que a graça de Jesus, o Teu amor de Pai e a comunhão do Espírito Santo seja real em nossas vidas. Sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém.